Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Hoje, o mandamento de hoje é o versículo 15, mas nós vamos ler desde o início para título de contexto, e nunca é demais lermos a palavra de Deus, não é mesmo? Êxodo 20. Enquanto iniciamos algumas coisas para título de contexto, esse já é o sexto sermão que eu falo sobre os 10 mandamentos. 4 coisinhas a respeito de contexto. Primeiro, nós já falamos sobre isso, mas o momento da entrega da lei no Monte Sinai é um momento único. Nunca antes Deus havia falado com o povo, como ele falou aqui. Nunca, não é raramente, é nunca. É a primeira vez que Deus fala com a congregação inteira do povo de Israel. Então isso é um ponto importante, nós já falamos. Segundo, esse encontro que está sendo entregado aos 10 mandamentos é um encontro cerimonial que vai dar origem à nação de Israel. Então não é só um encontro casual, um encontro trivial, mas é um encontro solene e é desse pacto que vai nascer a nação de Israel. A gente já falou sobre isso também. Uma coisa também que é bom lembrar, irmãos, nem todos os mandamentos que aparecem aqui no Decálogo, eles estão aparecendo aqui pela primeira vez. Por exemplo, o não matarás, ele já havia sido dito a Noé, aquele que derramar o sangue de alguém e vou cobrar dessa pessoa o sangue derramado. O mandamento sobre o sábado, por exemplo, ele já aparece desde a criação. Então, alguns mandamentos, eles não são apresentados aqui pela primeira vez. Isso tira aquela impressão que o Decálogo é algo que nunca havia sido falado para ninguém. Está descendo dos céus agora, cheirinho de novo. Não é essa a impressão que a gente tem que ter. E diante disso, então, a brevidade desses mandamentos também é algo que faz o Decálogo um código de lei sem precedente na história do mundo antigo. Como a gente vai ver hoje alguns exemplos, as leis de outros povos, elas eram bastante detalhadas, igual em um país que nós conhecemos e vivemos nele, não é mesmo? Mas vamos aqui à palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, nós lemos: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos a tua palavra, aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes por natureza de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito nos ajude. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o conceito de roubo nas Escrituras, ele é baseado
num princípio, que é o princípio do direito da propriedade de alguém. E esse princípio, ele é presente em várias civilizações. Todas as nações maiores, como a Babilônia, a Síria, os hititas, os persas, eles tinham esse respeito e até eram violentamente guardadores desse princípio, que é o direito da propriedade alheia. Quando nós vivemos num local, e às vezes, infelizmente, né, em nosso país, o direito da propriedade não é guardado como nós gostaríamos, as pessoas roubam aquilo que nos pertence, as pessoas danificam aquilo que nos pertence, e isso é uma falta de respeito. Eu lembro que quando eu me mudei do Brasil, fui morar fora, uma das coisas que me chamou a atenção numa escola onde eu estudava é que tinha uma lanchonete, que tinha lá o café, tinha uns cookies de chocolate, e às vezes a gente trabalhava, estudava, quando dava mais ou menos 3 horas da tarde, o estômago já estava pegando fogo de fome, e aí a gente passava lá, estava lá o café cheirando, e às vezes, como sempre, né, a gente muito duro, não tinha muito dinheiro para nada, passava lá, estava lá o preço, tinha o valor, o cookie e o café, só que não tinha ninguém na cantina. Você ia lá, pegava o seu copo, enchia de café, pegava o seu cupo, e aí via quanto era, você ia lá, você mesmo manuseava o dinheiro, punha o troco, pegava o seu dinheiro, e se tivesse falta de troco, geralmente você tinha que deixar mais, e não pegar o troco de lá. E eu passava ali, olhava, não tinha nenhuma câmera olhando para lugar nenhum, mas isso que é um respeito, não é mesmo? Olha só, a propriedade, ninguém, eu ficava às vezes sentado num sofá, tinha olhando se vinha alguém que roubava cookie ali. Ninguém roubava. Se ninguém roubava, eu não ia ser o primeiro. Embora tivesse com muita fome, aquilo é um testemunho do respeito pela propriedade alheia. E às vezes nós, no impulso, nós somos levados às vezes a situações assim. No mesmo local, nessa escola, ficava perto de uma rodovia e tinha o pedágio. O pedágio lá, diferente daqui, que tem o sem parar, você jogava a moeda dentro da cestinha, e a cestinha ela girava e ela contava a moeda e depois levantava a cancela. E várias vezes as pessoas só faziam sinal de que jogava e passavam, não tinha moeda nenhuma. Mas você tinha que jogar a moeda ali. São questões, irmãos, que parecem pequenas, mas o princípio do roubo nas Escrituras tem a ver com isso, tem a ver com esse elemento que é cultural e que no povo de Deus era guardado ainda de forma mais veemente, que é o respeito pela propriedade alheia. Vamos ver como é que outros povos, por exemplo, eles tratavam dessa questão do roubo, já que no Antigo Testamento a lei era simples, não roubarás. Se você olhar, por exemplo, no código, um código chamado Lipit-Ishtar, esse é um exemplo de um código de lei que é mais ou menos datado de 2500 a.C., muito antes de Moisés, muito antes de Abraão, e já tinha esse código legal. E ele diz, tratando de situações de roubo, é dito que se um homem entrar no pomar de outra pessoa e for pego roubando, ele terá que pesar e pagar 10 ciclos de prata. E se um homem cortar uma árvore no pomar de alguém, ele terá que pesar e pagar 20 ciclos de prata. Eu lembro que quando eu era criança, várias vezes vindo da escola lá em Cuiabá, eu entrava na propriedade alheia para pegar a manga, a goiaba. E eu não lembro de ter pago nada sobre isso. Se você morasse numa região como essa, isso aqui no caso é na região próxima de onde hoje é o Iraque, você teria que pagar uma multa por você violar a propriedade alheia. Nem que fosse para roubar uma manga que estivesse apodrecendo. Está apodrecendo, mas ela não é sua. E esses povos, como eu disse, eles eram muito, muito estritos nesse quesito de respeito à propriedade alheia. Um outro código também muito famoso, que é o código de Hammurabi. Hammurabi viveu mais ou menos 1870 a.C., um pouquinho antes de Abraão. E nele você lê também coisas a respeito de roubo.
Veja esse caso, se a casa de alguém pegar fogo, e uma pessoa veio para ajudar a apagar o fogo, olha só, e ela cobiçar os bens que pertencem ao dono da casa. E se essa pessoa for pegar para si qualquer bem que não lhe pertence, aquele ajudante deve ser lançado no mesmo fogo que ela veio ajudar a apagar. Olha só. Então, esses povos, eles tinham sim um cuidado e um zelo muito grande. E eles, às vezes, como eu disse, eles eram violentos na maneira de tratar e de lidar com situações assim. Então, esse é o mundo em que Abraão viveu. Abraão viveu debaixo dessa lei antes dele ser parte do povo de Deus. Ele respondia, por exemplo, na região onde ele morava, em Ur dos Caldeus, essa era a lei que valia. Então, se ele fosse ajudar alguém pegando fogo numa casa, ele seria morto se ele cobiçasse alguma coisa nessa situação. Eu não sei quantos se lembram, mas naquele terremoto que teve no Japão, e que várias coisas e inundações, né, aconteceram, vários pertences das pessoas ficaram a céu aberto. E as pessoas que estiveram por lá e viram, ficaram impressionadas com isso, que ninguém mexia nos bens de outras pessoas. Nem nos Estados Unidos, quando aconteceu alguma dessas catástrofes e os bens ficaram jogados, algumas pessoas começaram a roubar e a saquear aquilo que ficou para fora das casas. No Japão, eles não fizeram isso. Isso chamou a atenção de algumas mídias internacionais. Então veja, esse é um exemplo de situações que desde o período de antes de Abraão, eles já cuidavam com muito zelo. Um outro exemplo, também no Código de Hammurabi, diz respeito ao fato de se uma pessoa comprou um bem que havia sido extraviado e não puder apresentar a pessoa de quem comprou ou uma testemunha que assistiu o ato da compra. Olha só, nós estamos falando, irmãos, de quase 2000 a.C. E já havia uma sociedade organizada capaz de mostrar recibo. Não era um recibo impresso naquele papelzinho amarelo, mas era um recibo impresso. E às vezes num tablete de argila que dura pelo menos uns 5.000 anos, sendo que aquele recibo amarelo que a gente recebe, se você deixar ele no painel do carro, ele não demora 2 semanas, já perde a cor. Mas aí está dizendo que se a pessoa ela não conseguisse apresentar uma testemunha, mas o proprietário original do que foi extraviado apresentar a pessoa de quem comprou ou a testemunha da compra, então a pessoa que comprou o bem extraviado é ladrão e deve ser morto. O dono original do bem poderá ter de volta aquilo que lhe pertence. Isso aqui vale muito, irmãos, para aquilo que a gente conhece hoje, que é desmanche de carro, não é mesmo? Aquelas lojas que se chamam roubalto, né? E vende só peça roubada de carro. E todos nós sabemos, toda cidade tem, né? Essas lojas, né, que vendem, e às vezes você tem que tomar cuidado, que você vai lá querendo comprar o retrovisor esquerdo no carro e ele não tem. E aí eles saem, dão uma volta, às vezes roubam do seu retrovisor e te vendem. Você chega lá, o seu carro está sem o retrovisor. Mas é uma maneira que às vezes nós lidamos com esse tipo de coisa. Na sociedade primitiva eles já zelavam por isso. O Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, já policiava, inclusive com pena de morte, quem fizesse contrabando ou coisas que pertenciam a alguém que não podia ser comprovada a compra. Um outro exemplo, numa cidade mais perigosa, né, como a Síria, onde Jonas foi pregar, Nínive era conhecida pela violência e pelos métodos de castigar o que era errado. Tá? E a respeito do roubo, é dito nas leis de Nínive, se um homem estiver doente, olha a situação, ou morto, e a sua esposa roubar algo que lhe pertencia e dar a outra mulher, outro homem ou qualquer outra pessoa, a esposa que roubou e as pessoas que receberam deverão morrer. Isso é um caso específico porque
Naquele mundo havia pessoas que eram muito ricas e a esposa poderia, no caso, no momento da morte, enquanto não chegassem os parentes, ela podia aproveitar para, como a gente diz, passar nos cobres algumas coisas de valor antes que os filhos chegassem, antes que alguém da família chegasse. Então havia uma lei específica na Síria sobre isso. E diz ainda, olha só, que se um escravo, por acaso, não foi nem intencional, se um escravo, por acaso, receber algum bem da esposa de um homem, eles, ou seja, as autoridades, cortarão fora o nariz e as orelhas daquele servo. Eles devolverão o bem ao dono e aquele marido cortará a orelha da sua própria esposa, porque deu o bem pro escravo. E se o marido não cortar a orelha da esposa, então eles não lhe restituirão o bem roubado, nem cortarão a orelha e o nariz do servo. Então veja, mutilação era também uma prática muito comum nesses países com respeito ao roubo. Mas como é que o Antigo Testamento ele trata o roubo? Como é que Deus ele trata a questão do roubo? Diante do que nós vimos, então, você observa que o famoso não roubarás parece muito simples. É uma lei sem muitos detalhes, não fala de quem roubou, não fala o que foi roubado, não fala em que circunstâncias o roubo aconteceu. Não distingue, por exemplo, se é um roubo, se é um furto. Então, o não roubarás no Antigo Testamento, ele já é apresentado como sendo uma lei que pudesse ser utilizada em várias culturas, em vários povos. Aqui estamos nós obedecendo os 10 mandamentos, mas nós não somos judeus. Mas nós obedecemos porque é lei de Deus e ela vale para nós hoje. E é um tipo de lei que, embora nós vivamos debaixo de uma outra lei, que é a lei do Brasil, a lei de Deus ela não interfere nessas questões. Então esse é o primeiro ponto, né? O decálogo ele trata nesses termos, não roubarás. A Bíblia também ela usa a expressão roubar com respeito a seres humanos, o que as traduções nossas colocam como raptar, né? Ou seja, é o sequestro. Mas a palavra em hebraico é roubo. O roubo de pessoas é chamado como o sequestro. E no Antigo Testamento, quem sequestrasse alguém, quem raptasse alguém e vendesse, ou for achado na sua mão, essa pessoa era morta. Não tinha perdão para quem sequestrasse uma pessoa. Olha o valor que é dado para a vida humana. Eu não sei se você conhece alguém que já foi sequestrado. Eu não lembro aqui, mas na igreja onde eu pastoreei, lá em Goiânia, tinha um presbítero que ele foi sequestrado. Colocaram ele no porta-mala do carro dele e saíram para fazer crimes. E ele, parecendo uma lata solta dentro do porta-mala, fica batendo para lá e para cá, e ele via o pessoal em alta velocidade. Às vezes, em situações que ele escutava tiros, e ele orava, meu Deus, tomara que esse tiro não seja em direção a esse carro, porque eu estou aqui atrás, no porta-mala traseiro. Esse tipo de atitude, no Antigo Testamento, era punido com morte. Não tinha perdão. Sequestro e venda de alguém era punido com morte. É por isso que os irmãos de José ficaram temerosos, porque eles venderam o irmão. Isso, a pena para isso era a pena de morte. Então, o Antigo Testamento olha também nesses termos. Uma outra questão também que o Antigo Testamento ele mostra é que se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, se esse ladrão ele morrerá, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Roubar uma pessoa e colocar ela para trabalhar para você é crime. E na Bíblia era tratado de maneira veemente, com pena de morte. Não tinha perdão, não tinha sacrifício, não tinha sacerdote que resolvesse isso. Nem se a pessoa viesse trazer um holocausto para que expiasse o pecado. Esse pecado não tinha expiação, não tinha perdão. Às vezes eu vejo que as pessoas se impressionam muito em falar que no Novo Testamento, quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. No Antigo Testamento tem vários pecados que não tinham perdão. Muitos.
Mas a gente fica focado nisso. Aí, um pecado que não tinha perdão. O Antigo Testamento, ele tem vários códigos, como vocês já devem perceber. Um deles é esse código da aliança, que ele vem logo depois dos 10 mandamentos. E o código da aliança, ele era mais voltado para as pessoas que moraram lá na terra prometida, depois que eles entraram e possuíram a terra. No código da aliança, o roubo ele é usado para ilustrar várias coisas. E um dos textos interessantes, que é Êxodo 22, de 1 a 4, há uma referência clara e mostrando que o roubo era uma situação que, de igual modo, não tinha perdão. Nós não vamos ler isso aí por questões de tempo, mas o texto está aí, anote se você quiser e leia depois. O foco é que o Código da Aliança também tratava como um tema que roubar pessoas e colocá-la para trabalhar para você não tinha perdão. Um caso talvez mais pontual e interessante seria o de Êxodo 22, de 7 a 9, que tem a ver um pouco com a situação nossa no Brasil hoje, que é o roubo que a gente chama o roubo indireto, e pessoas que ficam responsáveis por pertences nossos e que depois eles extraviam esses pertences. Veja o que diz esse texto, Êxodo capítulo 22, nos versículos de 7 a 9, nós lemos assim: que se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado ladrão, ele pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Então, vocês estão vendo a situação. Você deixou uma coisa na casa de um amigo, o amigo diz que foi roubado, e a palavra de Deus vai julgar se foi roubado, o seu amigo passou a mão em você, nas suas coisas. E aí diz o texto que diante dos juízes, versículo 9, em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, e aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Tá? Então, a Bíblia, ela cuida também da propriedade. Tudo isso eu estou mostrando, irmãos, para dizer apenas uma verdade. A Bíblia, ela cuida de modo muito veemente do respeito pela propriedade alheia, mais do que esses outros povos, às vezes, fazem. E há, obviamente, razões de distinções, mas, inicialmente, é importante a gente observar isso. Às vezes, eu vejo com tristeza o modo, não aqui em Santo Amaro, mas eu viajo muito ao redor do Brasil, o modo como as pessoas tratam as coisas da igreja. A quantidade de gastos, às vezes eu lembro de um pastor que me falava isso. Ele chegou na igreja, e a igreja ficava próxima de um centro comercial, centro da cidade, e os irmãos da igreja se viam no direito de, se ia tirar uma carteira, se ia fazer alguma coisa no banco e precisava tirar uma cópia, ia lá na igreja, tira uma cópia disso para mim. Uma pessoa pedia, duas pediam, mas a igreja era grande e Xerox é uma coisa cara, quem tem que pagar depois de comprar o toner não é barato. E esse pastor novo chegou e falou, olha, daqui para frente não tem nada de graça. Nós vamos continuar tirando Xerox. Mas se alguém quiser, vai ter que pagar o valor da cópia. Ele teria que pagar se ele fosse ali na esquina, e muito mais caro. É um exemplo de nós darmos valor àquilo que não nos pertence. É parte, então, do conceito de santidade que a lei de Deus mostra. Nós precisamos respeitar a propriedade alheia. E essa é a abordagem desse caso em questão. Um terceiro caso que eu acho muito curioso e interessante é o caso de Êxodo 21.
Êxodo 21, de 2 a 6, ele fala sobre questões de você comprar. Você pode anotar aí, vou só mencionar, mas se você tivesse uma dívida com alguém e não tivesse como pagar, se você fosse cidadão do mundo antigo, seu nome não ia para o SPC. Mas que bom, hein, reverendo, né? O pior é que você ia ser escravo da pessoa para quem você devia. E aí eles chegavam lá com alguma coisa que parecia um grampeador, grampeava na sua orelha algum tipo de um anel, algum marcador, e você trabalharia para aquela pessoa até conseguir pagar a dívida. Algumas pessoas deviam tanto que ele tinha que ser mais do que um gato, tinha que ter 7 vidas para pagar a dívida que ele conseguiu. O Antigo Testamento, pensando nisso, já colocou um limite. E esse texto de Êxodo 21 mostra que há um limite. E se a pessoa tem uma dívida que é impagável, não justifica ela ficar trabalhando até morrer. Então ela trabalharia até chegar no chamado ano de jubileu. Aí todas as dívidas eram perdoadas. E dívidas no Antigo Testamento geralmente culminava em escravidão. É por isso que a dívida era perdoada no Antigo Testamento e hoje ela não é. Se você deve alguma coisa, eles vão ligar para você e eles vão ficar no seu pé e não tem texto bíblico que irá te ajudar a sair das suas dívidas. Então, no Antigo Testamento era diferente, porque a dívida culminava na escravidão da pessoa. Vários casos de pessoas que a família inteira ficou escrava ou escravizada por causa de dívidas da família. Mais adiante, o chamado Código Levítico, que era voltado mais especificamente para o povo de Israel, ele associa o roubo com outras coisas mais sérias. Por exemplo, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. O roubo agora está ligado com o próximo, e o próximo aqui é alguém do nosso meio. Mas isso não acontece no nosso meio. Nós vamos ver já algumas coisas sobre isso, mas o Código de Santidade, ele mostra esse aspecto. Levítico, no capítulo 19, mostra isso, né, esse versículo mais direto, mas Levítico, no capítulo 6, eu queria que você, se pudesse, pelo menos anote isso, mas esse é um caso quando a pessoa que roubou alguma coisa, ela tinha que oferecer primeiro um holocausto a Deus. Diferente de outros povos, o Antigo Testamento não saía matando todo mundo que roubava. O Antigo Testamento não saía cortando a ponta do nariz de quem roubava, como os assírios faziam. Por isso, se você ouvir alguém dizendo que o Antigo Testamento a lei do Antigo Testamento é muito severa e que o Deus do Antigo Testamento é muito duro, quem fala isso não lê nem o Antigo Testamento e não conhece o mundo antigo. E se conhecesse, ia ver que o Antigo Testamento é uma mãe. Bom, tem algumas mães que são bravas também, né? Mas é uma mãe boa, comparado com aquilo que as outras nações faziam. E esse exemplo, depois vocês podem ler, de Levítico 6, mostra isso. Que o roubo, ele era especialmente ofensivo a Deus. Deus se via afrontado com o roubo, especialmente entre o povo de Deus, porque eles roubavam propriedades que pertenciam aos seus irmãos e eles acabavam afrontando a própria a estrutura que Deus havia criado. Mais adiante, irmãos, Levítico no capítulo 5, nós lemos também fatos semelhantes, e especialmente esse capítulo 5, eu gostaria de ler com os irmãos, caminhando para o fim. Veja lá, abra comigo, por favor, em Levítico no capítulo 5. A partir do versículo 14, é uma lei interessante que o Antigo Testamento usa para lidar com questões de roubo.
Olha só o que é dito. Levíticos capítulo 5, versículos 14 em diante. E disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará ao seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Veja, essa é uma restituição daquilo que a pessoa roubou, do templo no caso. Vocês se lembram do chamado Zaqueu, que era um homem bem baixinho, e ele queria ver o Senhor Jesus, e a multidão era gente mais alta, e ele subiu numa árvore para quando Jesus passasse, ele pudesse pelo menos dar uma olhada, tirar uma foto, alguma coisa assim. E Jesus chamou ele. E das coisas que Jesus sabia de Zaqueu, é que ele era um coletor de impostos, e ele aproveitava, devia pegar suborno, igual alguém que a gente conhece, né? Roubava de rodo. E quando Jesus encontrou com ele arrependido, ele menciona exatamente isso. Não era uma lei para esse tipo de coisa que ele fazia. Mas ele já usa essa lei de Deus e diz que ele restituiria 5 vezes aquele ou aquela pessoa que ele havia, subornado, roubado dinheiro. Então, Zaqueu, ele conhecia as leis do Antigo Testamento. O versículo 17 continua dizendo: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Então, dizer que eu não conhecia a lei não funciona. Você devia ter recebido instrução, a lei ela foi promulgada e deve ter advogado aqui, né? A lei do Brasil, não importa, você não tem como chegar dentro do juiz e falar: eu não conhecia essa lei. Por isso que eu não. A lei ela foi promulgada, é responsabilidade sua ir atrás e saber e conhecer a lei. Se você não quer fazer isso, contrate um advogado e ele sabe. Eu deveria saber, conhecer a lei. Mas no Antigo Testamento é a mesma coisa. Se você cometeu alguma coisa porque não sabia, não é justificativo. Também diz o texto que você terá que trazer uma oferta, tem que trazer todas aquelas coisas ao sacerdote. Em resumo, irmãos, diante disso, a gente observa que o Antigo Testamento ele é claramente que valoriza bem mais a vida do ser humano mais do que a propriedade. Se você vivesse no mundo antigo, o roubo era punido com morte, com mutilações. No Antigo Testamento, em muitos casos, não. A restituição era bem mais praticada. 5 vezes mais, 3 vezes mais, dependendo daquilo que foi roubado. Isso mostra que Deus era um Deus que valorizava mais a vida humana do que a propriedade. Mesmo sendo roubada, era considerado isso. Agora, eu espero e eu tenho certeza que aqui não tem ninguém aqui nessa igreja aqui que já roubou, tenha roubado ou esteja roubando. Qual é a aplicação de um sermão como esse para nós hoje? Muito bonito, reverendo, mas aqui ninguém rouba. Então, a Bíblia ela trata de uma situação curiosa, que é o de Malaquias. E é o do roubo a Deus. Malaquias, ele está profetizando, não é ele que está falando, ele está falando da parte de Deus e ele faz essa pergunta: roubará o homem a Deus? Aí é um atrevimento muito grande. Roubar a Deus. Como é que pode alguém roubar a Deus? E os irmãos conhecem esse texto. Mas eu menciono esse texto para dizer uma coisa. O princípio por trás dessa palavra de Malaquias, que é muito usado quando nós vamos falar de dízimo,
É o mesmo princípio que o Antigo Testamento desenvolveu, que é o princípio da propriedade alheia. A sua vida não lhe pertence. Os seus bens não lhe pertencem. Eles foram emprestados para você, para mim, para que nós, pela graça de Deus, com a ajuda dele, pudéssemos trabalhar. As parábolas dos talentos que o Novo Testamento conta, Jesus dizendo, é um exemplo disso. Para alguns ele dá um talento, para outros ele vai dar mais, mas é algo que ele nos confia para, trabalhando, possamos ter lucro e viver daqui. Mas nós não podemos, irmãos, nos esquecer de que o que nós temos, incluindo a nossa vida, ela foi paga e foi comprada por um preço muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. E é por isso então que Malaquias, ele, aplicando essa palavra, ele usa esses termos: roubará o homem a Deus? A resposta é que o povo diria: não, de jeito nenhum. Mas Malaquias, ele continua: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E por causa disso, o texto diz que com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais vós toda a nação. Eu preciso fazer aqui uma consideração importante, irmãos. Israel era uma nação. Nós somos igreja. O dízimo e a oferta que era trazido para o povo de Israel era entregue na casa do tesouro, ou seja, era o imposto do povo de Israel. Algumas igrejas americanas, inclusive eles nos Estados Unidos, eles acreditam que o dízimo é o que a gente entrega para o governo. Inclusive lá tem os 10% de imposto de renda. E o que se entrega na igreja são as ofertas, que pode ser mais do que 10%. Mas em cada cultura é de um jeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o seu dízimo, no final do ano, todo mundo procura o tesoureiro para pegar um recibo, porque ele vai poder abater 100% do que ele doou para a igreja no imposto de renda. Aí no final do ano é aquela correria, todo mundo, para não querer dar o dinheiro para o governo, procura a igreja: posso te dar 10 mil, posso te dar 100 mil dólares. Todo mundo quer dar para a igreja. Por quê? Para não dar para o governo, porque lá pode ser abatido. No Brasil, irmãos, o próprio governo já quase que nos rouba. É bem diferente. Então, eu estou dizendo isso porque, embora a situação de Israel, sendo uma nação, ela é diferente do contexto de igreja, isso não nos livra, o texto fala de dízimos e ofertas. Então, é importante nós nos lembrarmos disso. Nós estamos manuseando algo que não nos pertence. O que, reverendo? Seus bens, a sua vida, a sua saúde, o que você tem. Isso você conseguiu por causa da bênção de Deus. E quem já conseguiu alguma coisa, às vezes sabe o tanto, e a gente observa essas tragédias, pessoas às vezes ficam com tanta dó vendo senhoras, às vezes, que trabalharam a vida inteira para construir um barraco, e vem uma enxurrada por causa de má gestão de algum gestor público, e leva aquilo que foi a vida dela. Então, os nossos bens poderiam sim ser levados rapidamente, mas é Deus quem guarda. Por causa disso, essa palavra então do profeta Malaquias é um excelente lembrete para que nós olhemos para esse mandamento, né? Não roubarás, não apenas para aqueles que estão lá presos, às vezes, nos cárceres porque roubaram, ou aqueles que não estão presos, mas estão lá em Brasília, que roubam também. Mas a Bíblia também fala de outro tipo de roubo, que é esse aí. E o principal elemento aí é essa consciência da propriedade alheia. Quem entende que a sua vida, que a vida não é propriedade própria, mas pertence a Deus, ele entrega, ele devolve com gratidão os dízimos. É por isso que a Bíblia usa, inclusive, a expressão devolver os dízimos, entregar e não pagar o dízimo. É importante a gente lembrar-se disso.
Que Deus nos abençoe, que nos ajude a meditar nessas coisas. E, como eu já disse, os 10 mandamentos foi uma ocasião tão única. E se Deus escolheu tocar nesse ponto, naquele dia que seria o único dia que ele falaria com o seu povo de forma geral, é porque era realmente importante. Tantas outras coisas que a gente gostaria que Deus falasse, não é mesmo? Alguém me disse, pastor, podia ter um mandamento do não fumarás, não estuprarás, não, aí podia ter tanto mandamento, não, mas Deus escolheu 10, que ele julgou importante. E que nós também possamos meditar nessas coisas e entendendo a importância que Deus dá para alguns desses temas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações, conforme o Senhor bem nos conhece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.